Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão vendo esse vídeo, mas eu espero que vocês aí aproveitem um pouquinho. Hoje nós vamos falar sobre, dar início a esse mês, sobre a saúde da mulher. Mês de março, né? Então não podia deixar de passar, certo? Então eu vou falar um pouquinho durante esse mês sobre um pouquinho da saúde da mulher. Então eu vou começar aí na fase inicial, tá certo? Qual seria essa fase inicial da mulher em si? Seria justamente a fase em que a mulher, ela começa a ter aí o desenvolvimento e o crescimento, que é a pré-adolescência. Essa pré-adolescência, ela precisa passar por uma fase de alimentação extremamente importante. Então, é quando acontece o acúmulo de gordura em todo o corpo, é quando a mulher ela fica um pouquinho mais gordinha. Isso aí inicia numa idade entre mais ou menos 10 anos para 11, 12 anos, tá? Então, a menina ela começa a ter aí, ficar mais redondinha, tá? Então, o que que o nutricionista precisa saber aí dessa fase aí, vamos assim dizer? Extremamente importante. Os pais, eles entram muito em dúvida sobre o que oferecer para os jovens. E hoje, os jovens, eles têm um alto consumo de fast food, né, de comidas rápidas, já preparadas. E não necessariamente são, vamos assim dizer, um lixo. O que a gente precisa tirar é esse mito, que é justamente o quê? Não dá para proibir tudo. A gente precisa selecionar, sim, um alimento adequado. E nessa fase, a mulher está fazendo acúmulo de gordura, que é justamente para poder desenvolver a questão hormonal, para a questão de desenvolvimento dos seios, desenvolvimento do quadril, tá certo? A mocinha começar a se apresentar no corpo de menina. Então, o que é recomendado nessa fase? Recomendado é uma alimentação, sim, saudável, tá? Mas não é de proibir de um todo, tá? Quando começar, por exemplo, a menarca, que é a primeira menstruação aí da menina, que chega em torno dos 13 anos, a alteração hormonal dela vai estar extremamente alta, tá? Então, ela precisa, sim, de energia, ela vai precisar, sim, de ter uma atuação aí melhor para o seu corpo e equilíbrio. Então, para que esse equilíbrio ocorra, eu preciso oferecer alimentos que não promovem inflamação. Quem são esses alimentos que provocam inflamação? São os alimentos industrializados, embutidos, enlatados. Então, as meninas em si, elas precisam ter uma alimentação realmente mais saudável, buscando aí ver a questão de frutas, verduras, tá certo? As leguminosas, ou seja, seguir o que realmente rege a pirâmide alimentar para essa fase, que é uma alimentação saudável. E o que mais se deve ser oferecido? São alimentos que são ricos em vitaminas e minerais, que são aqueles que estimulam a eliminação aí, vamos assim dizer, de nutrientes que ela vai consumir, tá certo? Do decorrer do seu dia a dia, que possa provocar um processo inflamatório. Então, entra quem? Chocolate, doce, pastel, bolo, refrigerante e por aí vai. Ah, Nutri, então quer dizer que eu não vou comer mais isso pro resto da minha vida? Não. Então quer dizer que eu vou tirar isso da minha menina pelo resto da vida? Não. Eu vou poder oferecer sim, tá certo? Mas numa quantidade razoável. 1 ou 2 vezes na semana você pode aí liberar. O meu lema é: nutrição não é restrição, tá? Então eu não vou tirar tudo de um adolescente e de uma criança. Eu vou oferecer a ele a questão de uma boa alimentação e uma alimentação saudável. Isso faz porque eu preciso entender isso aí. Porque são essas alimentações que eu vou estar fazendo nesse início aí dessa mulher, a prevenção de uma futura diabetes, a prevenção de uma futura dislipidemia, que são gorduras no sangue, a questão de uma obesidade, além de outras patologias que vem agregada aí na questão da alimentação que está errada, que começa no início, tá certo? No nosso próximo vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre como quebrar um pouquinho essa seletividade que os adolescentes têm sobre a questão de introduzir nessa alimentação, sobre pular horário de refeição, que isso aí é bastante comum entre os jovens, tá bom? Então vamos falar um pouquinho
Então eu tô liberando para vocês, curtam, comentem e possam então falar o que vocês acharem de legal, de interessante e as dúvidas sobre essa temática, tá certo? Que essa é a intenção desse canal, tirar suas dúvidas, tá bom? E até o nosso próximo canal. Beijo!